Então, maravilha. Aqui tá 100%. Peter, para Cadê o você. Peter? Tá aí? Peter ou Peter? Como. Pode ser Peter, não xingando, tá valendo qualquer coisa também, cara. Tá tudo certinho Ah, aqui. não, xingar a gente não está no nosso escopo. Aqui nós Maravilha. somos da galera dos ursinhos carinhosos, da galera do abraço. Opa, Já está habilitado caso vocês queiram compartilhar alguma coisa. Então, gente, aqui a gente vai fazer algo no formato mais painel. Eu vou fazer aqui falas iniciais, onde eu vou apresentar os dois. Eles fazem falas iniciais e depois a gente vai falando aqui sobre alguns tópicos. Então, a questão aqui vai ser um pouco mais dinâmica, tá? Primeiramente, peço desculpas aos palestrantes ontem pela questão aí de horários e tudo mais, e agradeço a disponibilidade para a gente poder fazer o painel hoje. E o Peter, mais uma vez, que a gente teve ali um outro nosso querido Rui, ele teve algumas questões nem exatamente de agenda, né? Mas ele está num local onde o sinal de internet é muito ruim. Então, ele tentou de todas as formas estar presente, mas infelizmente a gente podia ter quedas e tal e tudo mais. Será que ele tá E, perto de mim aqui? rapaz, ele tá lá pro norte. Ah, Você então tá não. pro, não, ele tá lá no Matagal, Rui. Aqui tá E o caótico também esses dias. Não. Não, falando em caótico, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí do Rio de Janeiro, principalmente de Copacabana. Aqui a gente está tendo um arrastão por dia, assim. O negócio está muito complicado, muito. Tipo assim, teve um cara saindo pela porta do prédio e dando um problemaço, assim. É, tá bem complicado aqui. Mas tá bom, eu quase não. Eu já vivo na caverna mesmo, eu já fico dentro de casa o tempo todo. Para mim é tudo tranquilo. Só que tá insuportável. Eu moro no Recreio, tá quase Copacabana. Nossa, meu Deus. Muito bem, Um gente. cliente meu em 2013 aí, que ele falou um negócio que me marcou muito. Ele era o presidente da empresa, uma vez numa reunião, ele soltou assim: porque a solução do Rio de Janeiro era chover gasolina uma semana e alguém acender um forf. Certamente ele falou exatamente com esse sotaque do jeito que o Anderson falou, porque a gente fala assim aqui. Mano, eu vou para um outro ponto, né? A ideia, muito, muitas vezes eu penso que o Rio de Janeiro era só achatar tudo e fazer um estacionamento. Pronto. Tá bom, tá bonito, mas A gente vai ser cancelado, hein? Cuidado. quando eu digo, ainda tem isso, né? Mas eu digo em relação a que a nossa situação é muito complicada aqui, né? A gente vive um estado de desesperança muito grande, que você não consegue, às vezes, sair na rua e você tem que ficar com. É mais pelos outros, né? Às vezes, esposa, pessoas idosas. Aqui onde eu moro é uma população muito grande de idosos, né? Mas eu sou carioca, né? Tô falando do meu estado. Vou ser cancelado internamente. Mas muito bem, gente. É, Eu vou fazer aqui a apresentação e as falas iniciais. Eu vou começar em ordem alfabética, aqui pelo lugar de fala. Captei, captei a referência, Helder. Eu vou começar aqui. Como o Anderson chamou de Peter, eu vou continuar no Peter, que ele já te conhece há mais tempo. Então deve ser o mais agradável, né? Então eu vou. Ah, pode, na verdade era para ser Peter, né? Mas aí teve um probleminha entre pai e escrivão lá na hora de fazer registro, né? Aí teve uma bagunça até com a adição de um segundo T no meu nome, né? Mas tá tranquilo, cara. Por isso que eu digo, pode chamar do que quiser, desde que não xingue, eu tô aceitando aqui. Tá bonito. Então eu vou começar aqui pela apresentação do Anderson. E as falas iniciais do Anderson, e depois passarei para o Peter, e aí a gente vai, né, fazendo mais aqui um bate-bola. E como a gente está falando aqui de um painel, fiquem muito à vontade para interagirem durante as falas, tá? Pedimos até que o façam. Vamos interagir de duas maneiras. Podem mandar quando vocês quiserem as perguntas de vocês e a gente vai lendo nas horas oportunas, ou você pode fazer sua pergunta por áudio, se você quiser.
Basta você levantar a mãozinha, como eu fiz aqui, tá? Ali no painel tem um Raise Hand, ou levantar a mão mesmo, tá? E aí, quando você levantar a sua mãozinha, eu vou saber que você quer fazer uma pergunta e vou pedir ali para você falar e abrir o seu microfone, ok? Participem, aproveitem e sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos aqui primeiro. Eu vou apresentar a vocês aqui o Anderson Tamborim, que ele é especialista em análise da conduta humana, ciências comportamentais, análise de credibilidade, avaliação de veracidade e entrevista forense investigativa. O Anderson ele criou o CDA, que é o método registrado dele, o Credibility Discourse Analysis. Aqui está como mestrando, mas ele é mestre, ele já é mestre em psicologia criminal com especialização em psicologia forense pela Universidade Europeia do Atlântico. Ele é FACT Certified Coder também pelo Paul Ekman Group. Ele é diretor e docente do curso de especialização universitária e codificação facial avançada com FACS da Cátedra de Análise de Conduta da Universidade de Distância de Madrid. Ele é delegado oficial no Brasil da Fundação Universitária Behavioral Law, sediada em Madrid, na Espanha. Ele é delegado oficial para o Estado de São Paulo, da Associação Brasileira de Criminologia, e também professor aqui da nossa especialização em comportamento não verbal e análise de credibilidade. Seja bem-vindo, Tamborim, mais uma vez, e suas falas iniciais. Não, obrigado. É sempre uma grande satisfação poder participar desse evento, né, que a cada ano, ele expande, ganha mais notoriedade e... Opa, me travou aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, oi. Te Aqui ouvimos sim. perfeitamente. Ah, que travou o vídeo de vocês aqui. Beleza. E assim, hoje a gente vai bater um papo falando sobre a expressão da personalidade das mais variadas maneiras, né? E a personalidade é um campo muito relevante, muito interessante, porque de fato, quando a gente menciona comportamento, estamos falando da raiz desse comportamento. E a personalidade, ela influencia em todos os âmbitos do nosso desenvolvimento pessoal, né? Temos aí fatores genéticos, culturais, sociais, epigenéticos, que influenciam a forma como desenvolvemos essas questões e como elas vão interferir nas mais variadas formas dentro aí da nossa interação social, nossas preferências, nosso processo de tomada de decisão e também, obviamente, interfere na nossa capacidade de, primeiro, entender e interpretar o comportamento de outras pessoas, a maneira como nós desenvolvemos a própria expressão dos nossos comportamentos, da nossa afetividade. Vamos ter, inclusive, insights de que tipo de manifestação emocional tem uma maior predileção para ocorrer em um dado contexto, como, por exemplo, a forma como nós vamos ser afetados por emoções negativas, o quanto intenso essas manifestações afetivas podem vir a ser, se vão ser manifestações afetivas de um nível de excitação mais elevado, como, por exemplo, agressividade, hostilidade, uma agitação maior, ou então, no outro oposto, emoções que têm um nível de excitação mais baixo, como episódios de depressão, melancolia, falta, inclusive, de manifestação afetiva, entre outras coisas. Então, é muito importante nós mencionarmos esse campo de avaliação comportamental, justamente porque, dada a situação atual, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, o desenvolvimento cada vez mais amplo de métodos para inferir sobre a conduta do indivíduo. E principalmente por conta da manifestação de tecnologias não invasivas que permitem com que a gente faça uma inferência extremamente assertiva através da observação de uma miríade de componentes do nosso comportamento. Então,
Mais do que nunca, hoje a personalidade se tornou um campo de interesse, né? Justamente para que chatbots possam interagir de uma maneira mais próxima ao humano. Nós temos hoje já inteligência artificial para gerar um apresentador virtual, né? Se eu não me engano, acho que até na China já tem um canal que eles colocam um âncora virtual. Não tem pessoa apresentando o jornal. É um avatar 100% sintético, com voz sintética, onde ele apresenta o jornal de uma maneira extremamente natural. E isso se dá, inclusive, pela mímica que esses agentes virtuais fazem de expressividade facial, gestos, posturas, o tom de voz, a própria organização, a semântica da fala, tudo isso vai se manifestar representando um avatarzinho de uma personalidade que foi criado justamente para se conectar de alguma forma com esses telespectadores. Então, hoje nós temos muita pesquisa boa que vem trazendo uma luz acerca de como nós podemos observar a expressão da personalidade através tanto de aspectos não verbais quanto verbais em uma interação de tempo real. Isso é fantástico, porque sem estas ferramentas de inteligência artificial, nós não somos capazes de inferir, a menos, é claro, se nós falarmos de um nível de hipoteticamente, fazendo uma observação puramente especulatória, nós não temos como inferir sobre dimensões de personalidade. Então, nós estamos entrando aqui, principalmente, no campo da perfilação indireta, através da observação dessas manifestações em diversos contextos. Isso é muito interessante, eu separei algumas pesquisas aqui, para daqui a pouco comentar com vocês, para que vocês entendam para onde está caminhando essa pesquisa envolvendo a personalidade atualmente, né? E quais paradigmas estão sendo, inclusive, quebrados e criados. Então é mais ou menos por aí que a gente vai bater esse papo hoje. Excelente, excelente. Obrigado, Anderson. Chamo agora aqui o Peter, só abrindo aqui o perfil dele. Muito bem. Então, o Peter Anderson Lopes, ele é perito em forense digital, criminal profiling and behavior analysis, e análise da conduta humana. Ele é especialista em criminal profiling, geographical profiling, investigative analysis, e indirect personality profiling. Ele é CEO da Peritum, consultoria e treinamento. Ele é criminal profiler e perito forense digital. Ele é entrevista investigativa, OSINT, RUMINT, SIGINT, especialista em neurociência e comportamento. Ele é certificado em criminal profiling pela Heritage University e pela Behavioral Law da Espanha, que foi coordenado, né, pelo Mark Safarik, agente especial do FBI, especialista em seção da análise do comportamento delitivo da SACD, ministrada ali pela Guarda Civil da Espanha, é certificado em Forensic Psychology, em entrevista investigativa da Open University, e certificado pela ASE, Access Data Certified Examiner, pelo Rochester Institute of Technology and Computer Forensic, e especialista em segurança da informação. Seja muito bem-vindo, Peter, suas falas iniciais. Opa, obrigado, Davi, obrigado pela apresentação, pelo convite, né? Então, pode contar comigo sempre que precisar, até um minuto antes de qualquer coisa, né? Se tiver tempo, estarei aí disponível.
É uma grande honra estar aqui. Eu espero poder cumprir com o objetivo, né, cara? Porque eu tenho acompanhado os últimos dias aí as palestras, está de altíssimo nível. Então, eu espero poder contribuir aí de maneira positiva. Então, até como o Anderson foi citando aí, né, em relação à personalidade, ela realmente é algo extremamente importante para que a gente possa fazer ter uma visão mais ampla da conduta do ser humano e do seu comportamento em geral, né? Porque nós temos aí várias raízes que elas mudam muito pouco ao longo do tempo, né? A personalidade, a gente entende que ela se estabiliza aí por volta dos 25 anos. Alguns pesquisadores vão falar por volta dos 30, até por uma questão evolutiva que a gente está tendo aí nos últimos tempos, mas há um consenso, né, podemos dizer, geral, que ainda se mantém por volta dos 25. E aí ela se mantém mais estabilizada ao longo do tempo, até por volta aí de 50 aos 60 anos, quando começa a ter algumas outras variações biológicas também, né, que são uh, com, que surgem aí por conta da idade, né, enfim, e dos nossos neurotransmissores aí que vão sofrendo alguns ajustes, né? Alguns vão desligando, outros vão se readaptando de alguma forma. E a personalidade ela é interessante porque nós temos a construção dela baseada, né? Alguns autores trazem entre temperamento e caráter, né? E o temperamento é aquilo que traz bastante do que a gente teria mais de origem biológica que a gente poderia herdar geneticamente. E aí, como o Anderson também citou, né, a gente tem estudos que trazem os elementos dessa herança genética com base, por exemplo, na epigenética, né? Temos alguns fatores da personalidade, como o neuroticismo e a abertura à experiência, né? Quem estuda aí o Big Five, a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, que já são considerados aí os fatores que eles já vêm mais engessados, né, de certa forma, no nosso biológico, então já tem uma herança que depois, ao tratar, por exemplo, de uma vitimologia, né, a gente fazer um estudo, se pegarmos um crime e olhar, fazer engenharia reversa do comportamento daquela vítima, a gente pode encontrar até fatores dentro da família, né, muitas vezes, que acabam corroborando com até o possível perfil de risco daquela vítima, enfim, ou que colocaria ela numa posição de vítima em alguns momentos. E temos aí alguns grandes balizadores, né, dentro desse construto, que seria, por exemplo, o neuroticismo, que é algo que, dependendo dos níveis em que a gente se encontra, né, ele pode permitir que a gente seja muito influenciado, principalmente de maneira negativa, né, que normalmente é o que acaba acontecendo, né? Você tem uma grande dificuldade em um grande grupo ou para muitas pessoas, né, em auxiliar ela em algo mais positivo, mas se você quiser colocar alguém para baixo, vai ser muito fácil, né? A gente tem essa mania, né, por assim dizer. E aí o outro elemento também que está dentro aí do que construiria a nossa personalidade, que é o caráter, né? Então, tendo a junção aí entre temperamento e caráter, nós teríamos toda a construção da personalidade. E esse caráter, ele vem de encontro ao que é mais social, ou seja, além do aspecto biológico, temos a influência do ambiente que nos rodeia, as pessoas que nós convivemos. Então, esse aí vai nos moldando ao longo do tempo. São coisas que nós vamos aprendendo, né? A gente vai criando aí o nosso repertório comportamental, vamos tendo o entendimento dos aspectos morais, aquilo que é passado para nós, né? A gente vai entendendo de ética, e isso tudo vai fazendo aí alguma influência bastante direta em como a gente vai manifestar o nosso comportamento, né, com base nessa forma um pouco mais sólida da nossa personalidade. Obviamente, nós temos variações principalmente emocionais, né, ao longo do tempo, pelo menos aí até a estabilidade chegar, né, da nossa personalidade lá por volta dos 25 anos,
com base na maturação do nosso querido córtex pré-frontal, né? Então, alguns comportamentos, eles podem ser, não vamos dizer assim, previsíveis, né? Mas eles podem ser esperados, né? A gente pode pressupor que algo pode acontecer, não quer dizer que nós vamos prever que aquilo de fato aconteça. Mas quando acontece, nós conseguimos aí, de alguma forma, entender que aquilo teve alguma explicação, né, para que de fato acontecesse. Impulsividade, né, que é bastante latente, até questões como o Anderson falou ali, né, de repente de uma baixa ativação, você ter maiores predisposições à depressão, né, a quadros de, de baixa ativação cerebral também, que a gente vai acabar vendo mais à frente em relação à extroversão, né, psicoticismo e neuroticismo. E algo que me chamou bastante atenção, né, que me levou a estudar a questão da personalidade, foi o que o Davi aí citou, né, no meu currículo, que é o MINT, né, que é o que a gente chama de coleta de inteligência, né, de fontes humanas, para utilizar uma técnica dentro da segurança da informação, né, que a gente chama que seria a engenharia social. Né? Então, entender como que a pessoa funciona para poder gerar influência, persuasão, né, nas interações, obter algum relato, né, dentro de entrevistas, ou até mesmo em testes de segurança, né, para a gente compreender qual o risco, por exemplo, que uma empresa teria, né, ao manter um colaborador sem devido treinamento, né, necessário para não cair em golpes, né, para não desviar a sua conduta, né, e assim por diante. Então, isso foi algo que me trouxe mais aí para o estudo da personalidade, né? E também outra coisa que a gente consegue utilizar, né, essa parte de perfilação indireta, inclusive, é dentro da parte investigativa, né? Que, por exemplo, quem trabalha com perfilação criminal ou na parte da psicologia forense, por exemplo, tem uma área que é a perícia psicológica, né? Que a gente chama. A perícia psicológica, não, perdão, né? Seria autópsia psicológica. Então, você tem um indivíduo lá que ele pode estar inconsciente, né, talvez em coma ou ter sofrido algum dano, que o coloca indisponível, né? Ou até mesmo uma fatalidade, né? Algum crime aí que envolva a morte ou suicídios também, né? De alguma maneira. E aí você consegue utilizar essa parte da observação, né, do ambiente da vítima, dos amigos, né, da roda aí, de todo o contexto onde essa pessoa vivia, para trazer alguns elementos, né, que podem explicar algumas coisas, como, por exemplo, se você encontra um cenário de suicídio, né, você pode esperar, talvez, algo que remeta à depressão, ou algo que você possa encontrar em determinado ambiente que faça inferências à personalidade dessa pessoa, que nos indique que ela poderia, talvez, estar buscando ajuda ou dando alguns sinais, né, que a gente não consegue enxergar, né, de uma forma muito direta. E, obviamente, tem todos os estudos aí para a gente poder trabalhar, principalmente em contextos onde a gente não tem, muitas vezes, o acesso, né, ou a possibilidade de colocar aí uma inteligência artificial, até mesmo, né, num local de crime, por exemplo, né, ou dentro de uma empresa, né, você vai trabalhar aí para elaborar uma entrevista, né, para um colaborador de perfil de alto risco, né, para contratar um gerente, contratar um diretor, e talvez você não tenha a possibilidade de colocar lá uma câmera para ficar monitorando, né, colocar aí medições necessárias para fazer isso em tempo real. Então, a gente precisa fazer algumas coisas ou antes, ou até mesmo no tempo real, mas com base em algo mais enxuto, né? Em um modelo que te permita fazer isso observando características corporais da pessoa, né? Ação, movimentação aí dos braços, né? A gesticulação, tom de fala, né? A verbalização, como ela ocorre, se ela é sequencial ou não. E isso tudo vai te trazendo
alguns insights aí interessantes, né, para a gente poder fazer algumas inferências. Que lá no final, para a entrevista é extremamente interessante, porque nós podemos fazer aí alguns ajustes, né, na forma como a gente faz perguntas, né, inclusive para saber até que ponto que a gente pode esperar alguém que vai ser mais sensível talvez a uma punição, sensível à recompensa, né, e entender quais elementos que a gente pode utilizar aí para um diálogo mais fluente ou não, e aplicado em qualquer contexto, né, seja ele de entrevista de recrutamento aí para uma organização ou para uma entrevista, um interrogatório policial. Então a gente consegue ter uma amplitude bem interessante, né, da aplicação, né, desse conhecimento da personalidade em diversos âmbitos, né? Beleza? É isso aí. Excelente, Peter. Muito Peter. Nossa, rapaz, vai ser difícil. Pode chamar O de Peter. cérebro já vai direto. Muito obrigado pelas falas iniciais de ambos. Eu vou trazendo alguns temas aqui, como fomento para a discussão, mas vocês estão totalmente livres para orbitar, né, sobre essa temática, trazer ali o que vocês acharem relevante. Antes da gente falar do perfilamento, eu queria perguntar, trazer aqui como primeira pergunta, hoje, qual é assim o modelo que vocês acreditam ser o melhor utilizável para se usar no perfilamento, de compreensão ali do que é a personalidade, né? Como é que a gente entende a personalidade hoje? Porque personalidade é uma palavra que está no nosso cotidiano, mas a ciência vai ter ali um entendimento sobre ela diferente. Então, resumindo, às vezes a gente acha que sabe o que é a personalidade, né? Mas a gente está usando um termo de muitas ciências, tá? Inicialmente psicologia, né? Mas pode ser que seja um pouco diferente do que você pensa. Então, pergunto a vocês hoje, né? Qual é a compreensão de personalidade que é melhor para a gente utilizar para pra uma inferência? Excelente. Vou puxar aqui. O que acontece? É muito interessante quando a gente observa a temática da personalidade, porque se a gente pega personalidade e afeto, são duas áreas extremamente plurais dentro de diversas vertentes da psicologia. Você tem várias abordagens, e cada uma dessas abordagens tem a sua visão específica dentro da personalidade. Então, se você pega uma visão psicanalítica, ela vai ter uma explicação sobre como se manifesta a personalidade, quais são os recursos usados para compreender. Se você pega uma visão comportamentalista, é outra. Uma visão mais biológica, evolutiva, outra. Então, temos aí diversas vertentes que acabam eu vejo que se complementando. Como qualquer outra área da teoria, dentro da psicologia, uma única vertente teórica não consegue explicar toda o fenômeno, né? Quando a gente fala de uma abordagem da psicologia, hoje, um dos principais modelos de maior preditividade, segundo as pesquisas, é quando a gente aborda a temática sob a ótica do Big Five, né? Nós temos diversas publicações com pesquisas longitudinais, onde se acompanha um grupo de elementos por muitos e muitos anos e se observa essa maturação, inclusive, que o Peter falou, né, de sedimentação de certos tratos da personalidade e outros que vão acabar se sobrepondo ou dando lugar a outros como destaque, né? Temos dois grandes modelos do ponto de vista da perfilação, que acabam sendo os mais abrangentes. Um deles é o Big Five, ou Ocean, né? Do Macrae Costa, que nasceu lá em 1992 e acabou sendo um dos modelos mais amplos e abrangentes. Nós temos 5 dimensões,
primárias da personalidade, sendo essas a abertura a novas experiências, a extroversão, a conscienciosidade, a agradabilidade ou a amabilidade, a afabilidade, enfim, e o neuroticismo. O neuroticismo que mais recentemente foi substituído por espectro emocional, né? Justamente por conta de certas confusões com outras nomenclaturas similares, né? E aí, cada uma dessas dimensões aborda facetas menores do comportamento, e essas facetas elas têm um altíssimo nível preditivo, justamente porque o Big Five ele trabalha com um espectro amplo, onde cada trato de personalidade ele é pontuado através de um score percentual. Então, o indivíduo ele pode ter uma maior ou menor pontuação dentro de um trato específico, e essa pontuação ela nos demonstra uma maior predisposição desse indivíduo a engajar naquele tipo de comportamento. Quando? Em que situação? Especialmente quando o indivíduo ele está sob piloto automático, por assim dizer, né? Quando ele tem uma reação instintiva espontânea. Então, a personalidade, o Peter mesmo já falou, não é que nós somos capazes de definir exatamente que tipo de atitude a pessoa vai ter dado a um estímulo. O que acontece é que os indivíduos eles vão sempre desenvolver estratégias para suprir aquilo que eles acreditam ser lacunas no seu dia a dia, que provocam, por exemplo, desconforto ou geram algum tipo de sofrimento, né? Então, ele vai acabar criando estratégias para sobrepor alguma característica que não o agrade. Por exemplo, a gente pega aqui a conscienciosidade, que está relacionada diretamente com a capacidade do indivíduo em se envolver nas suas atividades de forma sistêmica, organizada, dentro de um fluxo compreensivo, lógico, e que permita a ele, por exemplo, performar melhor em situações em que ele tenha maior dificuldade. Então, a pessoa com alto nível de conscienciosidade é aquela que vai se envolver em atividades de maior dificuldade, que requerem uma maior concentração, um maior esforço cognitivo, e elas não se sentem especialmente afetadas por isso. Tem pessoas que, se você coloca ela numa situação em que ela precise se dedicar a algo que não é óbvio, não é fácil de resolver, vai ter ali uma pressão cognitiva excepcional, ela já fica estafada e já deixa essa atividade, vai fazer outra coisa. É o que a gente observa muito nos indivíduos que têm uma tendência à procrastinação. Puxa vida, eu tenho que fazer um negócio chato, difícil, não estou conseguindo, para e se envolve em outra atividade. Tá? Mesma coisa se a gente observa a questão da própria extroversão. Até pouco tempo atrás se tratava muito, por conta dos modelos que são abordados, ao indivíduo ou ele é extrovertido ou ele é introvertido. O indivíduo introvertido muitas vezes é tido como tímido, que não gosta de contato social, que é a pessoa que não vai performar em uma situação social porque ela não se sente à vontade, barará, barará, barará. Mas o que se observa, na verdade, é basicamente uma maior sensibilidade aos estímulos sociais. Então, o extrovertido nada mais é do que uma pessoa que tem o copinho ali do contato social um pouco mais fundo, né? E ele é furado, ele está sempre vazando. Então, o extrovertido ele precisa estar sempre enchendo o copo, e ele enche o copo interagindo com as outras pessoas. Ele precisa estar com o copinho sempre cheio, então ele tem necessidade psicológica. Da onde vem essa necessidade psicológica? E aí é outro ponto que a gente trata muito dentro da personalidade, que é justamente a alocação dos núcleos dopaminérgicos daquele indivíduo. Ou seja, onde estão localizadas os pontos em que a pessoa recebe uma recompensa psicológica ao engajar naquele comportamento. Já o introvertido, ele é o indivíduo que tem se o extrovertido ele tem uma caneca de 600 ml furada, o introvertido ele tem uma xicarazinha assim de expressinho carioca que enche muito rápido e transborda.
E quando transborda, ele sente uma necessidade gregária muito grande, ou seja, de ficar ali com ele, com os pensamentos dele, de fazer as coisas dele no momento dele. Então, enquanto o núcleo dopaminérgico do extrovertido está direcionado lá na ponta do contato social, em ser o centro das atenções, em ter uma agenda assertiva, enérgica, cheia de coisas, o introvertido não, ele está no outro oposto, ele carrega a bateria dele quando ele está na dele, com o livro dele, com as atividades dele, e não porque ele não goste de pessoas, isso aí já está em outra, podemos entrar lá na amabilidade, trazer junto ali o contato afetivo social, pode ser que o introvertido seja um introvertido que gosta do contato, mas ele tem um contato limitado, ou seja, a minha vontade de interagir, ela acaba no primeiro oi que eu dou para a pessoa ali, e eu não gosto de ficar num ambiente muito saturado, porque eu fico drenado energeticamente. Já quando a gente parte para a abertura a novas experiências, nós temos a observação de quanto o indivíduo ele é, de fato, condicionado a buscar excitação nova, novas experiências, a experimentar coisas novas, por exemplo, a aprender um idioma, a conhecer pessoas diferentes, a entender culturas diferentes, a ter uma visão mais filosófica da realidade, a refletir intelectualmente em um nível mais profundo de por que isso acontece assim, por que não assado. Então, entenda que a abertura a novas experiências, ela é correlacionada diretamente com a predisposição do indivíduo a interações mais imaginativas, mais criativas, né? E inclusive a questionar a forma como as coisas são feitas. Quando nós vamos para a amabilidade, já estamos buscando o ponto da personalidade associado ao altruísmo, né? Então, a amabilidade, inclusive, é uma das dimensões mais avaliadas quando nós buscamos indivíduos que têm algum tipo de característica antissocial, né? Se ele tem alguma disfunção de nível antissocial, por certo, ele tem ali, dentro da amabilidade, da agradabilidade, algumas pontuações bem baixas, como, por exemplo, o próprio altruísmo, que é pensar antes nos outros, no bem-estar dos outros, o indivíduo com a pontuação baixa nessa característica, ele é bastante egocêntrico, ele se preocupa mais com as suas necessidades e as dos outros, se der tempo, né? Temos também algo muito importante que, dentro da agradabilidade, nós temos um trato que é chamado de moralidade. A moralidade que é a percepção de equidade, de fair play, jogar limpo, que eu não acho certo tomar vantagem sobre os outros, que não se justifica explorar as outras pessoas e assim por diante. E lá no neuroticismo ou espectro emocional, nós vamos medir a emocionalidade negativa. Por exemplo, melancolia. O indivíduo que tem uma pontuação alta no neuroticismo significa que ele tem uma maior tendência a ser depressivo, a sofrer de ansiedade crônica, não necessariamente. Mas imagine que ele tem ali, nas suas circuitagens neuronais, todo o caminhozinho bem definido para que isso fosse uma tendência, né? Por quê? A gente tem dentro do neuroticismo a melancolia, que é a vulnerabilidade à emoção da tristeza. Então, se a gente pegar um exemplo, imagine o Davi, ele tem uma pontuação acima da média no neuroticismo, enquanto o Peter tem uma pontuação abaixo da média. Eles perdem o pet, de estimação que eles amam muito. O Peter, por ter uma pontuação abaixo da média, ele sofre, ele tem o luto, mas ele consegue gerenciar isso melhor e, por exemplo, não perde a sua produtividade, não perde o seu foco nas tarefas do dia a dia. Já o Davi, por ter uma pontuação acima da média no neuroticismo, especialmente nessa faceta da melancolia, ele sofre mais. A emoção, ela perdura e gera um estado de humor muito mais duradouro nele. E ele pensa muito mais sobre essas experiências que reabastecem esse episódio emocional.
Então, imagine que o neuroticismo ele é como se fosse um combustível que faz com que a pessoa tenha uma maior perduração de situações negativas. Então, por exemplo, aí a gente tem a predisposição ao estresse, a pessoa que não consegue lidar com situações sob pressão. Então, a coisa sai do controle, ela é aquela pessoa que espana. Ela fica rodando em círculos, fica desesperada, não sabe o que fazer, e precisa vir alguém ali e falar, não, senta aqui, respira, relaxa, vamos resolver. Esse é o que tem a pontuação baixa no neuroticismo. É a pessoa que, quando o circo está pegando fogo, é onde ela brilha. Opa, agora é o meu momento aqui, quando está todo mundo louco lá, senta aqui, vamos fazer, faz, acontece. Então ela consegue pensar fora da influência emocional ali daquele contexto. Então percebam que nós temos 5 dimensões, cada dimensão com 6 facetas. Isso, estatisticamente falando, a gente tem cerca ali de 340 mil combinações de possibilidades. Né? Então, veja como não existe um perfil de personalidade. Né? Não existe um grupinho ali bem definidinho, onde você pode, a gente fala assim, né, ver os vídeos na internet. Conheça qual das 16 personalidades você faz parte. A número 5 é a mais rara. Você já deve ter visto um videozinho desse tipo no YouTube, com certeza. Aí temos aquelas visões. Acho que o Davi até lembra uma vez, né, uns anos atrás, eu falei: ô Davi, que negócio é esse de sanguíneo, fleumático, não sei o quê, que estão me perguntando aqui? Aí ele falou assim: cara, não sei, nunca ouvi falar dessas paradas aí. E aí eu fui pesquisar, né? E tem gente que ensina ainda hoje cursos aí, coaches de comportamento. Não, identifique se você é sanguíneo, se você é fleumático, se você é gestáltico, sei lá, tem lá 4 tipos de personalidade. Imagina o perigo que é esse tipo de classificação, a pessoa acreditar que ela pertence a um determinado grupo, vai fazer aflorar a sintomatologia aí desse perfil em que ela acredita se enquadrar. Né? Então, o Big Five ele é um modelo muito sólido e hoje ele é o padrão ouro para o estudo da psicologia linguística, né? Que basicamente é extração de insights comportamentais do discurso, do perfil linguístico do indivíduo. Eu trabalho hoje, principalmente na área de análise de risco da conduta humana, com o desenvolvimento de perfil de personalidade através do mapeamento linguístico. Então, eu tenho um algoritmo baseado em padrão de linguagem natural, onde eu extraio uma classificação estatística através da observação do discurso do indivíduo. Então, por exemplo, se a gente pegar em termos bem amplos, todo indivíduo, na hora que desenvolve o seu discurso, ele usa palavras de conteúdo e usa palavras funcionais. Né? O que acontece? A palavra de conteúdo são os substantivos, os verbos, adjetivos, advérbios. O que as pessoas usam isso? Elas usam para articular as especificidades ali do que ela está falando. Ela vai classificar se algo é grande, pequeno, adjetivo. O tempo que aconteceu isso, está ocorrendo, vai ocorrer, ocorreu, os verbos. Nós temos ali uma estrutura de conteúdo. As outras palavras são as palavras funcionais, que basicamente são os pronomes, os adjetivos e as conjunções. Essas palavras funcionais, elas não fornecem contexto, mas elas empregam a observação entre as relações. É a diferença de o lápis para o meu lápis, né? Então, a gente cria uma estrutura de observação de como esse conteúdo se encaixa dentro de um contexto. Então, quando a gente observa da perspectiva, inclusive fisiológica, as palavras funcionais, elas também são únicas, porque elas são processadas de forma diferente no cérebro. As palavras de conteúdo, elas são processadas geralmente de forma inconsciente, enquanto as palavras funcionais, elas são organizadas deliberadamente para expressar uma determinada relação entre o indivíduo e o conteúdo.
Então, se eu pego o discurso de uma pessoa para extrair esses human analytics associados à personalidade, eu vou ter a diferença do indivíduo que fala, eu acho que eu sei chegar lá, daquele que fala, eu acredito que sei chegar lá. Daquele que diz, tenho certeza como chegar lá. Do que fala, eu acho que sei, acredito que sei, penso que sei, eu acho. Então, veja só como toda a organização das palavras, a forma como elas são escolhidas para formular o discurso, a taxa em que existe uma repetição dentro da estrutura lógica. Inclusive, a Nora comentou ontem disso, né? Que era um dos quesitos observados, que era o word rating, né? Que é a frequência de repetição. Isso se trabalha, inclusive, dentro da inteligência artificial, quando você estabelece ali a temperatura do seu texto, o quão o seu texto pode ser repetitivo e muito pragmático, daquele que pode ser mais aberto e trazendo uma grande variedade de conteúdo. Além disso, eu posso estabelecer um frequency penalty, que é uma penalidade para o relato, dada uma determinada frequência de palavras. Então, veja que o discurso ele consegue abarcar muito da impressão de personalidade e a gente consegue fazer um caminho reverso que vem se mostrado cada vez mais eficiente. Né? Temos aí pesquisas que já foram criadas há quase 30 anos, já no estado da arte. Temos datasets como o Essay, que é considerado o padrão hoje na observação de questionário psicológico para extração de personalidade aliado ao discurso. Né? Então, temos lá o James Pennebaker, que é uma das referências na área da avaliação linguística e desenvolvimento tecnológico da personalidade, que foi publicado originalmente lá em 90, 93, 92, e atualíssimo. Hoje abastece a maior parte dos algoritmos preditivos de avaliação comportamental pela observação linguística. Né? E aí, como essa linguagem interfere no discurso e na comunicação, nós somos capazes de extrair esses elementos para gerar um perfil preditivo. Né? Com isso, eu consigo, pegando ali cerca de 200 palavras, dando um discurso de 5, 6 sentenças, já estabelecer uma perfilação que beira ali os 95% de acurácia. Então, é algo muito interessante. Hoje eu tenho desenvolvido ferramentas de avaliação, diagnóstico e também trabalhado muito na prevenção de fraudes. Por quê? Existe a possibilidade de nós identificarmos através de perfis de rede social indivíduos que tenham uma determinada característica de personalidade, estão mais predispostos a ser vítimas de golpistas, que têm maior facilidade em se tornar pontos de vazamento de informação e assim por diante. Então, nós temos o modelo do Big Five e o modelo do Hexaco, que é o modelo de 6 fatores, que eles adotaram, basicamente, os 5 do Big Five e separaram um outro sexta dimensão, que é a honestidade, humildade, que basicamente integra questões envolvidas na característica de ser honesto, né? De não atuar em uma conduta do engano. É muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhada nisso. E, do ponto de vista inicial, esses dois modelos compreendem hoje quase que na totalidade o que é desenvolvido acerca da inteligência artificial. Temos modelos treinados já há mais de 5 anos que funcionam muito bem e conseguem ter uma altíssima preditividade. E é isso aí, senão eu vou falar demais e vou estourar o tempo. Acho que está sem tempo aí, cara. Pode falar à vontade, está tudo certo. Mas aproveitando, então, para falar de modelos, né, que a gente pode utilizar, tem um modelo que particularmente eu gosto bastante dele, que é o modelo PEN, porém com bastante cuidado ao utilizá-lo, né? Eu costumo sempre citar isso. O modelo PEN ele foi desenvolvido aí por Eysenck, né? Ele trata de psicoticismo, extroversão e neuroticismo, só que ele é um modelo que ele antecedeu, inclusive, o Big Five, né? E aí a gente já nem se fala do Hexaco, né?
O Exaco também é um modelo que eu gosto bastante, inclusive por ter essa outra, ter a humildade, a honestidade envolvida, né? Até para a gente poder ter uma maneira de quantificar alguns elementos que estão envolvidos, até as questões de moralidade também, né? Que também podem ser encontradas por aí, alguns fatores. Mas o modelo PEN, né, ele é interessante pelo seguinte, ele é algo que trata de 3 fatores. Então, por uma observação, né, naquele contexto em que eu comentei, onde a gente talvez não tenha a possibilidade de utilizar uma tecnologia ainda, em determinado cenário, ele pode te ajudar a entender de uma maneira um pouco mais rápida, né, o comportamento da pessoa para a gente poder inferir algumas coisas ali, né, e tentar mapear um pouquinho melhor o comportamento e saber como a gente pode influenciar, obter informação, saber até onde a gente pode ir, né? Mas o modelo PEN, né, ele tem uma característica interessante que se a gente pegar o Big Five, por exemplo, né, o Big Five, aí, como o Anderson citou, nós temos a amabilidade, responsabilidade, extroversão, abertura a experiências e o neuroticismo. No modelo PEN, nós podemos colocar, por exemplo, essa questão da amabilidade e a responsabilidade, né, ou conscienciosidade, em alguns textos aí que vocês podem encontrar, dentro do psicoticismo. Já a extroversão e abertura à experiência, no modelo PEN, nós vamos encapsular ele dentro da extroversão. E o neuroticismo, ele se mantém o mesmo. Entre os dois modelos, o neuroticismo foi o que sofreu pouca variação, né? Tanto do modelo PEN quanto para o Big Five, ou até mesmo lá para o Exaco. Então, ele sofreu bem pouca variação, né? Então, os estudos aí trouxeram poucas coisas, assim, em relação à pontuação, né? Essa quantificação que a gente encontraria nos resultados. Já o psicoticismo e a extroversão do modelo PEN sofreu muito, né? E a extroversão, ela acabou tendo uma modificação bem maior. E por que eu digo isso, né? Se nós pegarmos a extroversão clássica lá do Eysenck, né? A forma como ele abordou, fala de indivíduos que a gente acabaria entrando nessa dicotomia, né? Necessariamente. Ou você tem um indivíduo que ele é 100% ativo, mais extrovertido, né? Ou ele está 100% ligado no social, ou ele estaria mais ao 100% ligado ao seu interior, né? O que acaba não acontecendo de fato. Quando a gente estuda, por exemplo, aí o Big Five, a gente vê que temos as facetas dentro da extroversão que podem aí fazer esse balizamento melhor para nós, né? Então, a extroversão, eu gosto de citar que, por uma questão de observação, né, e principalmente para que a gente não acabe não entrando muito nessa questão de lado, né, ou um ou outro, mas para que a gente possa ter uma assertividade melhor a observar, é importante a gente entender que a extroversão do modelo caracterizado aí pelo Isaac, muitos estudos mais recentes já pontuaram ele como, ou melhor dizendo, né, já ou apontaram como sendo algo que está relacionado à atividade cerebral do indivíduo. Então, o porquê eu, Peter, por exemplo, posso não gostar de ir em shows ou estar rodeado de pessoas o tempo todo, e mesmo assim ter uma atividade cerebral maior e ser extrovertido, né? Por quê? Porque em certos pontos eu poderia reservar aqui ao meu lugar, né, ao meu escritório aqui, com os meus livros, estudar, ter uma variedade de estudos, que é o que acaba acontecendo comigo. Eu estou toda hora estudando vários assuntos diferentes, que acabam se relacionando no finalzinho, né? E essa atividade, essa necessidade de atividade o tempo todo, né? Busca por estímulos, né? Estímulos que a gente pode encontrar muitas vezes observando ambientes, ou até mesmo na parte de alimentação, né? Que a gente tem estudos que revelam, que trazem para esse ponto, né? Como busca por alimentos que tenham mais sabores picantes, café, né, cafeínas em geral. Então, isso tudo vai nos levando para essa necessidade de atividade cerebral, que está ligada a quem, né?
há muito dessa questão da dopamina, né? Para a gente ter essa estimulação. Então, nós temos os fatores biológicos envolvidos aqui. O psicoticismo, ele está bastante atrelado aí nessa questão de amabilidade, como o Anderson citou também lá do Big Five, e essa amabilidade, ela também, né, eu vou trazer aqui para os fatores biológicos, nós temos aquela questão fugiu o nome agora, né? A empatia, né? Então, a empatia emocional e a empatia cognitiva. Né? A empatia cognitiva é aquela que a gente pode desenvolver, né, aprender, de certa forma, ao longo do tempo, e a empatia emocional, que é a nossa raiz biológica mais forte, que tem uma possibilidade de mudar muito baixa, né? A gente tem, se pegar aí os transtornos, né, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ou pegar estudos também sobre psicopatia, inclusive, né, a gente vê lá que são indivíduos que não vão ter presentes aí na sua construção dessa personalidade, ou desse traço de personalidade, melhor dizendo, como o Anderson falou, né, não é um perfil que se enquadra, né, não é um rótulo, um grande rótulo, mas é um traço. Para esses indivíduos, nós não vamos ter a empatia, a cognitiva e tampouco a emocional. Então, se buscarmos alguma raiz biológica, sabemos que essa empatia emocional ela está ausente. E é interessante só a gente tomar um cuidado, né, em relação a isso também, porque hoje, nos estudos que a gente tem de transtorno de espectro autista, né, nós podemos encontrar essa deficiência, né? Então, eu até vi que tem um colega aqui que perguntou, né, em relação ao criminal profile, e tem outro que questionou sobre o TDAH. E vamos tentar responder para não depois, tá? Se eu não conseguir, pode mandar e-mail que eu vou tentar fazer o possível para ajudar. Mas em indivíduos, por exemplo, que têm algum tipo de transtorno mental ou também um transtorno de personalidade, podemos encontrar essas deficiências, né, ou essas ausências, né? Encontrar uma ausência é interessante, mas a gente pode ter essa falta, né? O que torna mais difícil posteriormente você categorizar alguém dentro também de um transtorno específico, ou até observando a conduta da pessoa, querer rotulá-la e colocar o comportamento, né, dentro dessa caixinha e achar que você está predizendo tudo, né? Formando aí, fechando o diagnóstico, né? Então, do nosso ponto de vista aqui, da parte da perfilação, em relação à observação, nós tomamos sempre bastante cuidado, né? Inclusive, a sempre citar, né, que é um instrumento que pode auxiliar psicólogos, pode auxiliar psiquiatras, qualquer profissional aí que precise fechar um diagnóstico, mas não é um instrumento que fecha diagnóstico, tá? Só esse parênteses aí. Mas voltando aqui para o modelo PEN, né, nós temos muitos estudos que eles são feitos aí com base nessa teoria, né, neste modelo, em relação ao comportamento, né? Então, se a gente pegasse, por exemplo, na parte da comunicação não verbal, né? Se a gente observa um indivíduo que tem uma tendência aí a ser bastante expansivo, falar bastante, né? Essa comunicação mais de frente, né? O indivíduo que ele não fica olhando para um canto, ou deixa eu voltar para trás aqui, né? Ou se pacificando seus gestos, né? Tentando ficar mais contido, há uma tendência maior a gente poder observar um indivíduo extrovertido, tá? Essa questão da extroversão também ela tem um detalhe interessante, que é o cara, como o Anderson também citou, né? Na escolha de suas palavras, ou a falta da escolha delas, né? Ele começar a perder, a sair, né, dos trilhos aí, né? O cara vai indo para outros caminhos, né? Como a gente pode encontrar, como o colega citou, né? Até só vou usar o termo aqui pela referência mesmo, né? Mas não leve isso como diagnóstico, por favor, tá? Mas na questão da hiperatividade, né? Ou alguma questão de atenção. Então, são elementos que acabam sendo parecidos, né? Em alguns aspectos. Mas, e aí você vai começando a observar esses elementos no comportamento e você vai colocando isso lá no seu relatóriozinho, vai fazendo a sua anotação mental. Quando você encontra, por exemplo, um indivíduo com um tom de voz mais baixo, né, uma frequência, pouca gestualidade, né, uma necessidade, muitas vezes,
baixa, né, dessa estimulação que eu citei anteriormente, que é necessária, né, ou que está dentro da excitação para o extrovertido, quando isso está, de certa forma, mais contida no comportamento, a tendência, a gente, na observação dessas características, né, é que temos um indivíduo que tem uma tendência maior à introversão, ou seja, o nível de extroversão dele, né, tende a ser do meio aqui para o mais baixo, né? Tom de voz também, né, como eu comentei, um tom de voz um pouco mais baixo, é alguém que está sempre buscando internamente ficar mais contido, né? Mesmo que, aí entra um ponto interessante, né? Mesmo que essa pessoa, ela busque o contato social, um local mais expandido, né, dessas relações, buscar algo mais expansivo, pode acabar sendo algo bastante ruim, né, do ponto de vista de que descarrega a bateria social bastante rápido, né? E isso em cenários de entrevista também pode ser visto, né, de forma bastante interessante, como aquele indivíduo que, se você segurar ele para 2 horas de conversa, talvez para ele seja tranquilo, né? Não, ele não vai se incomodar tanto com isso. Ou 2 horas de conversa num cenário onde tem baixa estimulação, né? Baixa estimulação visual, baixa estimulação auditiva, ou, né, estimulação aí com café ou coisas assim, né? Talvez ele não se incomode tanto, né? Em relação ao extrovertido, talvez as coisas comecem a ficar um pouco ruins, se você colocar a pessoa num ambiente desfavorável a ela. E para o entrevistador também, né? É um problema, pessoas completamente diferentes, né? Ter que interagir por tanto tempo. Temos aí a questão do próprio psicoticismo. Tem um vídeo bem legal para quem quiser assistir sobre o Iceman, né? Tem a entrevista do Iceman, o Homem de Gelo. Lá tem bastante, de uma forma bem visível, né, todas essas questões do comportamento dele. Então, é um indivíduo que tem essa variabilidade de volume de voz é baixíssima, né, ele mantém um fluxo bastante normal, a tensão corporal dele também não é uma tensão que o mantém mais estático, né? Também está bastante ligada a essa questão da introversão, né? E pode levar, né, estudos aí à questão do psicoticismo. E por que levaria perdão, a questão aí também do psicoticismo, né? Ligando, por exemplo, com o neuroticismo, que, como bem o Anderson citou aí, né, muito elevado na base dos estudos, né, em relação às experiências negativas que uma pessoa pode sofrer. Neste contexto do neuroticismo, a gente pensa na emocionalidade da pessoa, né? Então, a forma como ela consegue também controlar suas emoções, né, se ela tem uma estabilidade maior ou não, né? E aí a gente vê lá que é um indivíduo que também tem baixíssima, um neuroticismo, né, voltado mais ao baixo. Então, ele tem uma regulação bastante interessante, né? E aí a gente vai combinando esses fatores, nós encontramos o cara que seria, né, partindo aqui para uma intervenção de interrogatório, né, ou algo voltado para entrevista também, mais voltado para a psicopatia, né? Então, o indivíduo com uma visão um pouco mais fixa, né, ele te olha, mas ele não te vê, né, ele fica algo mais distante, ele não está tão associado, ele não criou esse vínculo, né? Ou seja, aquelas questões de empatia que eu citei antes, né, a cognitiva ou a emocional, né, para ele é ausente. Então, essa relação é mais entre ele e os seus pensamentos e as suas vontades do que com a pessoa que está à frente dele ou com os casos que ocorreram, né? Então, a gente tem um cara bastante clássico, né, para quem quiser olhar o comportamento da pessoa, essa expressividade, juntar aí todos os elementos que o Anderson trouxe também do Big Five, né? E fazer esse vínculo vai ser bem interessante, né? Toda a questão também de escolha de palavras, ela é interessante. Se nós pensarmos neste ponto, por exemplo, tem estudos que trazem aí em pesquisas de redes sociais, né? Utilizando o OSINT ou outras ferramentas, né, de análise de fontes abertas, por exemplo,
que apontam que pessoas, né, que têm uma tendência maior a usar palavras, o palavrão, né, por assim dizer, ou certos termos aí um pouco mais desordenados, né, teríamos uma tendência maior à extroversão, né? Também temos aqueles estudos que pessoas com uma verbalização, ou uma escrita, melhor, nesse contexto, né, que traz palavras mais voltadas ao fatalismo, né, ao remordimento, né, aquela questão de você ficar tentando, antecipando, né, aquele sofrimento, ou até mesmo trazendo essas palavras mais negativas, remontam ao indivíduo com uma tendência maior ao neuroticismo, né? E isso eu até posso compartilhar depois, eu posso passar para o Davi, né, esses estudos também para compartilhar com vocês aí sem problema algum. E tivemos, né, um estudo, ou melhor dizendo, uma notícia, né, que foi utilizado aí em 2015, 2014, acho que foi 2015, o famoso trabalho lá da Cambridge Analytica, né, que utilizou todo a base de dados do Facebook para direcionar as pessoas, né, para a escolha de um possível candidato, né? Ou seja, comportamento envolvido, né, personalidade, fatores, todos com essas pesquisas que a gente foi citando, com todos esses traços que a gente comentou aqui, principalmente voltado ao Big Five, né, utilizado de uma forma a induzir pessoas, né, a tomar certas atitudes, né, a ter a sua tomada de decisão já pré-definida. E, obviamente, isso também é bastante utilizado, né, para questões de marketing, né, vendas, enfim, aonde você mapeia, né, muitas vezes esses traços, né, para poder tentar predizer um pouquinho, né, de como que isso poderia ser utilizado aí para influência, né, em outros aspectos, tá? Pessoas com abertura à experiência, né, pessoa com abertura à experiência, né, talvez baixa conscienciosidade, né, alta extroversão, talvez seja alguém que possa ter um comportamento de consumo um pouco desenfreado, né? Baixa conscienciosidade, não tem uma responsabilidade aí com as suas finanças, né? Então, são vários caminhos, né, que esse estudo da personalidade, em geral, ele pode nos levar, né? E temos benefícios tanto para o nosso comportamento, para que a gente possa entender nós mesmos, entender as pessoas, né? Então, nem tudo é ruim, nem tudo é 100% bom, né? Mas a gente pode utilizar de uma forma bacana, né, para poder interagir melhor com as pessoas também. Então, basicamente, era isso aí, né? Eu acho que para não estourar muito tempo também, mas sempre lembrando, né, para quem se aventura em qualquer um desses estudos do comportamento, inclusive, é uma jornada sem fim, né, cara? Você pega um caminho sem volta, você lê uma coisa, começa a linkar com outra e não para mais, é um estudo diário, né? A gente nunca vai poder parar. Tem muita pesquisa bacana. Hoje, com inteligência artificial, né, é bem interessante o que a gente tem também, aí envolvendo personalidade, comportamento. E lembrando, né, que analisar, entender o comportamento é algo biopsicossocial, né? A gente não pode se basear só em algo biológico, não podemos olhar somente a parte sociológica, né, e nem somente a parte psicológica do indivíduo. A gente precisa combinar tudo isso e mesmo assim a gente tem uma dificuldade enorme, né, de conseguir fechar, né, de ser 100%, de ser categórico com o comportamento de alguém. Beleza? Acho que da minha parte era mais ou menos isso aí para não estourar muito tempo aí, galera. Excelente. Muito obrigado, Peter. Muito obrigado, Anderson. Ainda nos restam aqui uns 15, quase 15 minutinhos. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas. Vou pedir só a resposta um pouco mais sucinta. Eu vou trazer a pergunta. Eu vou dividindo as perguntas entre vocês dois, tá?
Mas aí o outro pode fazer comentários também da pergunta, independente de eu não ter falado inicialmente, tá bom? Eu vou trazer aqui primeiro a primeira para o Anderson, que é a pergunta do Elder sobre TDAH. Eu vou iniciar a resposta e os colegas também. Inclusive, a pergunta do Elder, eu até convido também o próximo palestrante, Caio Ferreira, caso queira trazer algo a respeito também, que é um psicólogo clínico também, acho que é válido. Claro, dentro da sua vontade. Senhor emocional tá mor. O Ricardo pergunta: já tenho uma pergunta e dúvida. Quando se fala de criminal profiling, estamos falando de um conhecimento empírico ou de uma ciência? Existe uma base científica para o criminal profiling? Então, mestre Tamborim. Excelente. E aqui a pergunta do Ricardo é fantástica porque ela já quebra aí um paradigma que vem sido muito falado, né? Tipo assim, é empírico, não é ciência, né? Como assim? Todo desenvolvimento de conhecimento científico começa com uma dúvida, uma pergunta, uma inquietação. Da onde vem essa inquietação? De uma observação de algo empírico, né? Então, toda a teoria nasce de uma hipótese e foi baseada em observação de resultados empíricos. O que é o criminal profiling? O criminal profiling é uma aplicação sistemática de métodos investigativos que visam criar um determinado perfil numa investigação, em um processo especialmente dentro do cenário criminal, né? Então, a hora que a gente vai tentar estabelecer um perfil amplo, mais amplo, que vai se afunilando para entender questões associadas à motivação, o perfil do indivíduo, como o Peter falou, de uma autópsia, quase que uma autópsia comportamental, para entender o seguinte: quem tem um potencial para desenvolver determinada ação criminal. Então, o criminal profiling tem diversas abordagens a depender de qual é o objetivo final. Eu tenho um criminal profiling, por exemplo, para desenvolver um perfil vitimológico em uma determinada região. Tenho lá, por exemplo, um abusador em série. Quero entender o que cada uma dessas vítimas tem em comum, quais são as características físicas, sociais, psicológicas que fizeram aqueles indivíduos serem escolhidos pelo predador, né? Todo predador ele tem ali o seu padrão mínimo que ele segue na hora de elencar quem são as suas possíveis vítimas. Por exemplo, imagine aqui um cenário bem genérico. Tem um oportunista, que é aquele que está na rua ali tentando buscar alguém para ele assaltar. Geralmente o oportunista ele tem uma visão de menor caminho, o caminho de menor resistência. Então, se tem na rua ali duas pessoas para ser assaltadas, tem eu com 1,90 m, 125 quilos e cara de mal, e tem a Ana, que tem essa cara super simpática, uma menina, gente boa pra caramba. Ele vai olhar ali e vai falar assim: bom, análise de risco. Se eu tentar pegar o celular daquele maluco, ele segurar o meu braço e me der um murro, eu vou de arrasta para cima. Agora, se a Ana vê que eu estou tentando pegar o celular dela, me segura pelo braço, me dá um murro, eu vou conseguir fugir. Então ele faz essa avaliação mínima. Então o criminal profile ele tenta identificar, por exemplo, na conduta criminal, quais foram os mecanismos de tomada de decisão que ele usa no seu processo ali, o modus operandi. Aí nós vamos ter desde observações do entorno para entender exatamente o Peter não chegou a falar, mas a gente tem questões de observação, inclusive de organização espacial, métricas, o tipo de estrutura do ambiente, as próprias questões associadas à aparência, elas fazem parte do processo de criminal profiling. Mas todas elas são baseadas em pesquisa científica que demonstram aí a acuracidade na aplicação. Como toda metodologia, ela precisa ser aplicada dentro de um contexto fechadinho, né? Porque a maior parte das ciências comportamentais
quando elas são retiradas do contexto de aplicação, elas viram pseudociência, vira puro empirismo, sem nenhum tipo de evidência que suporte, né? Então, sim, temos ali geralmente, métodos que derivaram de observação empírica e que foram instrumentalizados ao longo do tempo. O próprio modelo PEN é um modelo já bastante antigo, que vem sendo aplicado principalmente com a observação de parâmetros atuais, né? Então é bem interessante essa abordagem. Isso porque você não sabe do passado pugilista da Ana. Olha lá. Hein, hein, Peter, você quer complementar? Que eu acho que... Não sei se eu Claro, claro. respondi, inclusive. Aqui, foi muito bem explicado, sim. E eu quero só trazer uma pequena observação, né? Que a gente acaba encontrando muito material hollywoodiano, artigos, o pessoal que foi se interessando pelo tema ao longo do tempo, que acaba muitas vezes gerando essas dúvidas todas, e parece que não temos ciência, né? Como o colega citou. Porque o que a gente enxerga hoje ainda é resultado daquele material que foi estudado há 40 anos atrás, lá, década de 70, né, quando o FBI, né, começou com esses estudos. Então, ele foi um dos primeiros aí a abordar, né, começar a pensar em traçar perfil criminal, né? Depois nós tivemos o David Canter aí na década de 80 trazendo a psicologia investigativa, que a psicologia investigativa tem um emaranhado de outras ciências, metodologias abaixo dela, né? Só que, olhando hoje em dia, parece que isso não evoluiu, ou parece ainda que FBI, por exemplo, utiliza daquela mesma forma, ou que a psicologia investigativa se mantém do mesmo jeito. A verdade é que hoje em dia, né? Não sei, ela de vermelho, eu cheguei, fiz assim nela. Oi. Já Vazamento botei. verbal. Tá tranquilo. Mas parece que não teve evolução, ou Então, que o ela pessoal vai estar tem trabalhando ainda. Pode continuar? Aqui, voltei. Boa. Então, olhando hoje em dia, né, parece que as coisas não evoluíram, né? Parece que o pessoal ainda continua naquela questão ainda muito utópica, né? Uma questão assim de quase mística, né, da profissão. Hoje em dia, o próprio FBI já utiliza muitas outras metodologias, muita coisa baseada, né, ou já com fundamentação científica, inclusive, a própria eles chamam de avaliação indireta da Foram personalidade, sendo né, o que a gente chama aqui de perfilamento ou perfilação indireta da personalidade, que é algo que eles utilizam ativamente. Tanto que eu fiz a certificação, como o Davi citou, né, e eu tive acesso aos novos estudos, e não somente ao que é aplicado lá, que o FBI chama de investigative analysis, né, ou crime investigative analysis. Também tive o acesso aí ao que temos da psicologia investigativa, outros estudos como análise de evidências comportamentais, que foi algo que surgiu depois também. E no final disso tudo, né, muitas metodologias elas vieram e foram se complementando ao longo do tempo, né, trazendo novas ferramentas, novos instrumentos, novas formas, né, de poder investigar. Que no final a gente acaba levando isso tudo lá para um ramo interessante que é a criminologia, né? E o que a criminologia faz, né? A ciência criminológica se apoia nos estudos da psicologia, né? De conduta, comportamento, sociológicos, né? Enfim, para poder explicar as condutas. Então, o criminal profiling, em modo geral, né? Ou a perfilação ou perfilamento criminal, ele está envolto aí, ou melhor dizendo, né? Ele está embasado, tem uma fundação muito sólida, tanto começando pelo empírico, para a gente também ter formas estatísticas, inclusive, né, de poder trabalhar e poder ter alguns resultados, né, para a gente poder ter um caminho para seguir, né,
quanto da parte da ciência também, né? Com aquilo que foi cientificamente comprovado. Então, a gente tem, assim, muitos estudos. Hoje nós temos 6 grandes metodologias aí de criminal profiling, né? Tive o grande prazer de estudar todas e aplicar, né, de acordo com a necessidade, o que cada uma convém no seu momento ideal, né? Beleza? Não, era só isso aí, tá? Muito bem. Bom, gente, as perguntas que sobraram a gente vai depois enviar aqui para os palestrantes, se puderem responder, mas a gente seguindo aqui a agenda, vou deixar aqui para as considerações finais. Eu agradeço demais as falas do Anderson e do Peter. Esse é um campo onde a gente tem muito o que avançar ainda, né? A gente tem muitos instrumentos, mas a minha percepção é que às vezes faltam ainda estudos empíricos mais claros em relação à personalidade, a um modelo específico, né? E sei que os dois colegas estão trabalhando nisso também, né? Acompanhando vocês lá no ResearchGate, né? Sei que vocês têm uma pesquisa encaminhada em relação a isso. Então, pedi para vocês trazerem aqui as breves considerações finais e deixo aqui meus enormes agradecimentos por vocês trazerem aqui o conhecimento de vocês de maneira tão clara, tão expositiva. Então, por mim, eu ficaria ouvindo sobre isso o dia todo. E a gente podia fazer na nossa reunião de especialistas aí, tirar um dia só para a gente debater esse assunto com vocês. Então, Anderson. Opa, agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal, que assistiu. Espero que tenha sido proveitoso. Realmente é um tema que só tem a evoluir. E como diversos outros temas envolvidos na psicologia, muitas pecinhas que não se encaixam e que quando virada de um lado se encaixa, do outro não. Então, é muito complexo todo o desenvolvimento acerca dessa área, né, do comportamento humano. Muita peça solta e muitas vezes a gente não consegue entender completamente uma pecinha isolada. Só que não dá para pesquisar todas juntas, né? Então, é um avanço bem lento e que aos pouquinhos a gente vai fazendo o possível para montar esse quebra-cabeça, né? E, novamente, só agradecer. Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia aí de evento. Antes de passar o Peter, a Ana vai colocar aqui as redes sociais e também os sites, tanto do Anderson quanto do Peter. Ambos são professores, ambos têm cursos online, os quais eu recomendo fortemente. O Anderson Tamborim também tem um serviço de assinatura, com muitos laboratórios, com cursos excelentes. Então, quem ainda não conhece o trabalho do Tamborim e do Peter, vale muito a pena vocês conhecerem. Então, os links já vão estar aqui. O Tamborim também tem um livro sobre o modelo Big Five, sobre teorias da personalidade. Você pode colocar aqui, por favor, Anderson, o teu link do livro também? Vou deixar o link com um cupomzinho de desconto. Aí eu coloco aí para vocês poderem divulgar. Maravilha, aí, ó, pessoal, um festival de descontos. E Peter também, se tem alguma coisa que eu não falei aqui, você sinta-se totalmente à vontade para colocar e recomendo demais o trabalho de ambos. Ainda não assisti a um curso completo do Peter, já vi lives, vídeos, mas farei em breve. E do Anderson já assisti muitas aulas dele e também recomendo demais. Peter, por favor. Ô, Davi, novamente, muito obrigado pela oportunidade, cara, pelo convite. Estou extremamente feliz. Espero que eu tenha conseguido passar aí a minha mensagem, né? Obviamente, poderia ficar aqui o mês inteiro conversando, porque eu gosto de falar bastante, né? Principalmente do assunto que eu gosto, inclusive, né? Que eu me debruço
sobre ele. Mas, novamente, muito obrigado. Se me permite fazer um jabá aqui, né? Temos um livrinho aqui que eu lancei esse ano, né? A Tríade Sombria da Personalidade, uma análise da conduta humana. Tem aqui, eu fui fazer um compilado do que eu estudei nos últimos 10 anos, aí um pouco mais de uma década já, né? 11 anos mais ou menos. E nós temos aqui muita coisa, né, sobre neurociência, que está envolvida aqui, a parte da perfilação criminal, temos aqui a perfilação indireta da personalidade, e tudo isso tomando como um grande eixo, né, para ter um direcionamento mais bacana, a tríade sombria da personalidade, que envolve a psicopatia, né, o narcisismo e também o maquiavelismo. Então, quem se interessar, vou jogar aqui no chat o link com desconto, antes que o Davi peça o cupom, né? Vamos mandar aqui, já vamos se adiantar. Então vai ser um grande prazer aí quem puder adquirir. Tem bastante coisa aqui, tá, pessoal? Eu espero que possa ajudar vocês aqui. Eu falo sobre o modelo PEN, temos o Big Five também, como que ele pode ser utilizado, as pesquisas que são envolvidas e o Hexaco. Maravilha? Então desejo a todos aí um excelente evento. Tá show de bola, tá muito bacana. Davi, parabéns pela organização aí. E, pessoal, espero que a gente possa se ver em breve. Quem tiver dúvidas, comentários, né, pode me acionar nas redes sociais, WhatsApp. Vou ter o maior prazer aí em manter contato com todos vocês. Bom, muito obrigado. Muito obrigado a ambos. Pessoal, vai estar ali também já o link do Peter e também as redes sociais para vocês seguirem, tanto o Tamborim quanto o Peter Lopes. Se alguma pergunta aqui não pôde ser respondida, como ambos mesmo aqui falaram, tragam a eles lá que já se colocaram aqui como disponíveis para respondê-los.